Olá pessoal, olha só, hoje a gente vai ter a oportunidade de continuar falando sobre geometria analítica. Você sabe que para muita gente a ideia da distância entre um ponto e uma reta é um bicho de 7 cabeças, mas pode ficar tranquilo, que daqui a pouquinho você vai entender o quanto isso é simples. Bem, olha só, para que você entenda a ideia da distância entre um ponto e uma reta, tem alguns pré-requisitos para essa nossa aula, tá? Olha só, primeiro, você precisa ter noção de que a reta, ela tem a chamada equação geral e a equação reduzida. Se você ainda não conhece isso, é bom voltar um pouquinho lá no material, conferir para poder chegar nesse nosso encontro de hoje. Mas eu vou fazer meio que um resumo para vocês. A equação geral é aquela que todos os termos estão de um lado e do outro não tem nada, tem um número zero. Então, por exemplo, se eu tenho algo assim, ax mais by mais c igual a zero, isso daqui é a chamada equação geral da reta. Tem um termo com x, tem um termo com y, tem um termo sozinho e tem um zero, tá bom? A equação reduzida, ela é aquela que o y está isolado. Então, ela é escrita nesse formato aqui, ó, ax mais b. Só que para nós aprendermos a calcular a distância entre um ponto e uma reta, o ideal é que ela esteja na forma geral. Ou seja, todos os termos aqui no canto esquerdo e aí os outros valores, eles ficam organizados de uma maneira que lá do outro lado só tem um zero, tá certo? O que vai acontecer? Imagine que eu tenha esse exemplo, eu tenho um ponto que tem as coordenadas 3 e menos 2, lembrando que o primeiro é sempre a coordenada x, o segundo é sempre a coordenada menos 2, e eu tenho uma reta que é dada pela equação y igual a 2x menos 1. Antes de explicar para você como calcular essa distância, eu preciso que você entenda o que significa essa distância. Olha só, o ponto 3 menos 2, como você já sabe, é aquele que o 3 está aqui no eixo x, o menos 2 está aqui no eixo y e a partir do momento, olha só, eles se encontram aqui, beleza? Esse é o ponto. Já a reta y igual a 2x menos 1 depende de alguns pontos. Por exemplo, eu vou escolher dois pontos. Imagine que eu escolho o número 1, aí ponho no lugar do x. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 vai dar 1. Então, o 1 vai estar ligado com o número 1. O que acontece? Nesse processo que eu fiz, enquanto a coordenada x era 1, a coordenada y também era 1, ok? E aí, continuando, se eu escolho, por exemplo, o número 3, que já foi escolhido, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Significa que eu vou juntar o 3 com, olha só, com o 5 no eixo y. E a partir daí, eu tenho esse ponto. Então, desde o começo da situação, nós estávamos falando, gente, dessa reta aqui, ó. Essa é a nossa reta. É uma reta crescente, é a reta que é dada pela equação y igual a 2x menos 1. Só que eu quero ver como é que eu posso calcular a distância entre esse ponto e essa reta. Essa distância, quando eu falo distância, eu estou falando da menor distância. Ou seja, eu estou falando de uma distância que faça com que os dois sejam perpendiculares. Como é que isso é feito? É fácil. É uma formulazinha é bem grandinha ela, mas a aplicação dela é muito simples, tá? A fórmula é essa daqui. D igual módulo de AX0 mais BY0 mais C. E na parte de baixo eu ponho, olha só, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Professor, como assim tanto A, tanto B, tanto X0 é fácil? Preste atenção. Quando eu falo disso, eu estou dizendo para você que o A é o nosso termo que acompanha o X na reta, o B é o termo que acompanha o Y e o C é quem está sozinho. Já esse A e esse B, que estão colocados aqui ao quadrado, vão ser só os termos que acompanham o X e o Y. E o X0 e o Y0 é o ponto que vai ser dado. Na substituição, olha como é que vai ficar. A distância vai ficar igual a módulo de AX0, ó. A, quem que é o A? Nesse caso da questão, opa, ela ainda não está geral, ela está reduzida. Então, eu preciso deixar ela da maneira geral. E como que eu faço isso?
passando todo mundo lá para o outro lado. Olha como é que vai ficar. O 2x passa para lá, menos 2x. O y já está lá, fica mais y. E o menos 1 quando passa para lá, olha só, mais 1 igual a 0. Gente, olha só como é simples. Eu vou ter aqui módulo de menos 2x, né? Aliás, menos 2, que é o a, vezes o x0, que é o 3. Nota que isso daqui está aqui no a, x0. Mais, agora o b vezes y0 é 1 vezes menos 2. Vocês notam? É 1 vezes menos 2. Mais o nosso c. Quem que é o termo c? É o número que está sozinho, que no caso é o número 1. Na parte de baixo, eu vou colocar raiz, como está aqui, olha só, de a ao quadrado, isso significa que é menos 2 ao quadrado, mais b ao quadrado. Quando eu falo do b, eu estou falando de 1 ao quadrado. Olha como fica simples, gente. Essa distância vai ser menos 2 vezes 3, menos 6. 1 vezes menos 2, menos 2, mais 1. Olha só. E embaixo eu vou ter raiz de menos 2 ao quadrado, 4, e 1 ao quadrado, 1. Portanto, o que a gente encontra é menos 6 menos 2 dá menos 8, mais 1 dá menos 7, e o módulo de menos 7, 7. Já aqui embaixo, 4 mais 1, 5, fica a raiz de 5. Lembre que você tem que sempre racionalizar. Então, se eu racionalizo aqui, eu encontro 7 raiz de 5 sobre 5, que é a nossa distância. Então, não perca a oportunidade da gente poder estudar mais acerca de geometria analítica. Então, tem outros vídeos disponíveis no nosso canal e também por meio das nossas redes sociais que estão sempre divulgando tudo aquilo que acontece na escola. Um abraço e até a próxima!